Gente, eu tô pra começar uma leitura aqui, presencial, mas o consulente ainda não chegou, então eu vou trazer esse vídeo que eu já tenho que trazer ele já faz tempo, que a espiritualidade, todo o contexto físico e espiritual vem me trazendo isso, né, trabalhando na terapia para que eu traga isso aqui para vocês. Que é a importância de falar, justamente, esse é o ponto. E hoje eu vou dividir aqui com vocês uma experiência que eu tive quando eu era criança, eu tinha, se eu não me engano, 13 anos, e eu passei por uma experiência que, trabalhando essa experiência, eu descobri algo sobre ela que eu não estava vendo. Que o que foi? Eu vim do cenário de quando criança, 17, muito insalubre, assim, sabe? De muita violência, de tráfico, de droga, de abusos, de criança, de agressão à mulher. Sim, eu vim desse lugar quando era criança, sim. Vim para o planeta pousando nesse espaço. E, claro, anos se passaram para que eu entendesse e visse tudo isso da forma que eu vejo hoje, para que eu pudesse curar muita coisa, para que eu pudesse ignorar muita coisa, para que eu pudesse quebrar padrões, para que eu pudesse não repetir padrões, desprogramar, iluminar e despertar muita coisa. Só que dentro do contexto também eu sou um ser humano normal, como os outros seres humanos também. E o que isso quer dizer? Que nós passamos por situações e por traumas, que às vezes a gente não olha para aquilo como um trauma, porque a gente já vem mais evoluído, já consegue entender um pouco mais as coisas, e a gente se coloca no lugar de curar. A gente se coloca no lugar de entender, né, o que eu posso aprender com isso. E não que a gente não possa fazer isso, mas a gente não pode ignorar que muitas coisas sim causaram traumas na gente. E a personalidade que a gente tem, a armadura que a gente criou, seja ela a inteligência, seja ela a magia, seja ela, a força de ser uma pessoa forte, resiliente, enfim, a gente tem que observar muito a fundo, assim, bem lá na raiz, se a gente não tá protegendo de alguma forma uma dor, né? Então eu fui olhando para isso também na lua que a gente estava anteriormente, porque isso faz umas 3 semanas que eu entrei em contato com isso dessa forma, né? Ai, gente, tá frio pra caramba aqui. Parece aquelas pessoas que trabalham na lavoura, né? Mas eu tenho que estar quentinha. E aí eu acessei um cenário em específico durante uma meditação do Arcanjo Miguel para cura de laços. Então eu fui fazer essa meditação com um intuito, mas no meio do intuito veio outra situação que eu tinha totalmente ignorado, assim. E o que foi? Isso aqui é muito pessoal, gente. Eu só vou abrir porque eu já abri na terapia, já abri ali na espiritualidade e também vou trazer aqui pra vocês que é um dos meus chamados, né? Dividir tipos de cenários, dividir espiritualidade, vivência aqui com vocês também, né? A comunicação é um dos meus propósitos. Então vamos lá. A importância de falar, né? Então, o que aconteceu? Como eu falei, vivia nesse cenário quando criança de muita violência, né? Muita violência, assim, para todos os lados, né? E também de negligência policial, porque eu morava na quebrada, né, gente? Então, assim, certo, pra gente não se alongar mais, né? Vou indo ao ponto. Tinha um vizinho meu lá, tinham pessoas que moravam do lado da minha casa e um dia teve uma briga de faca, assim, onde várias pessoas se esfaquearam nessa briga. E aí eu não lembro como que eu fui parar nesse cenário, que eu sei que eu lembro que em algum momento eu tava lá. E aí eu tava lá e eu vi esse menino que tinha a minha idade, assim, acho que ele tinha 1 ou 2 anos a mais que eu, e ele tava lá, tinha recebido uma facada no peito. E aí eu fui lá e peguei ele no colo, eu tinha uns 13 anos, se eu não me engano, e eu coloquei ele no meu colo e, tipo, ele tava lá abandonado, esquecido, alguma coisa assim lá, sabe? Um monte de coisa acontecendo, assim, aí eu peguei e coloquei ele no meu colo. E daí quando eu virei ele,
eu vi que tinha uma facada nas costas dele muito funda. Tava muito fundo aquele buraco, assim, sabe? E aí eu fui conversando com ele percebeu que era eu e eu fui conduzindo a consciência dele. Gente, não sei como que eu fui parar dentro da sala daquela casa. E eu também não entendi exatamente o que eu tava fazendo, né? Tipo, nesse quesito espiritual de conduzir uma consciência. Agora eu já sei que eu faço isso, né? Já sei que é o meu trabalho isso, mas na época eu não sabia, tipo, eu tava passando por aquele cenário, né? E aí eu comecei a chamar ele, e daí eu falava pra ele apertar minha mão, pra ele ficar firme, que o médico ia vir, tal, que a gente tinha chamado SAMU. Só que, dado momento, foi a polícia que chegou. Daí a polícia chegou já naquela violência, falando pra todo mundo sair da casa, que não sei o que, Daí eu falei, moço, ele tá bem ainda, ele tá ouvindo o que eu tô falando e tal, ele só precisa de um médico. Daí o cara falou assim, não, ele já tá morto já, mas ele não tava morto, gente, eu juro. E aí ele segurou assim na minha mão até, né? Daí eu comecei a chorar bastante também, sentindo a força daquele momento que se ele não tivesse ajuda realmente ele não ia sobreviver. Se ele tivesse também eu não posso dizer com todas as palavras porque realmente o corte que tava ali da facada foi bem profundo assim, então eu realmente é uma coisa que tá fora do meu controle falar que sim ou que não. Mas não houve esse preocupar-se com uma vida da parte policial, sabe? Aquilo me chocou muito, assim. Me chocou muito e me marcou muito também, né? Então não é à toa que eu tenho os meus princípios, os meus valores e as minhas posições na sociedade perante a polícia, porque eu sou uma pessoa que viu mais de um lado dessa corporação, né? Então, desse sistema aí. Então, e aí tudo isso aconteceu, aí eu peguei e saí, não fiquei mais lá, eu voltei pra casa e eu lembro que eu chorei bastante, assim, e tal. E aí, né, esse foi um episódio que aconteceu. E eu nunca tinha levado isso pra terapia, eu nunca tinha falado, e eu já faço terapia faz muitos anos, agora com a minha psicóloga maravilhosa, que ela também busca entender a espiritualidade de tudo, porque não tem separação pra mim, a experiência humana, ela é espiritual completamente. E aí, dentro de tudo isso, eu olhava pra isso e eu ignorava. Passei anos ignorando, não olhava pra isso, não falava pra ninguém por vergonha ou por não achar que a pessoa fosse íntima o suficiente. Então nunca tinha falado isso pra ninguém. Até o momento que eu fiz, né, faz umas 3 semanas, essa oração, esse corte de laços na energia do Arcanjo Miguel, que é o meu mentor maravilhoso. E eu fiquei chocada, passada, de como que ele não tinha mostrado isso pra mim antes, gente, sendo que eu gosto de ver as coisas. E eu fui com o intuito de cortar laços, de coisas de agora, assim, e ele foi lá e me mostrou outra coisa. E foi difícil pra caralho cortar esse laço, gente, vocês não estão entendendo. Tinham várias coisas, assim, pra eu cortar e elas foram sendo cortadas tranquilamente. E esse em específico, ele tava numa grossura, uma coisa tão grossa, assim, pra cortar, que eu tive que voltar mais de uma vez pra cortar. Então foi uma coisa muito profunda, que tava bem incrustada em mim. E já faziam anos que eu sentia uma dor nas costas, que não passava, nem com massagem e nem com nada, assim. Às vezes com massagem ela passava, mas ela retornava. E não era uma dor física, de esforço, nem nada assim. Era uma coisa que eu não conseguia entender direito. E depois que eu fiz esse corte, eu não tenho mais essa dor nas costas, que era exatamente onde que tinha o ferimento ali nas costas do menino. E eu só consegui olhar para isso como um trauma de uma pessoa que passou por um trauma na terapia. Então aí eu trouxe para ela, falei, fiz essa meditação, aconteceu isso, e pedi pra falar, pra soltar isso, né? Então, dentro da minha profissão, dentro da mentoria que eu tô fazendo para negócios também, tá pedindo muito para eu integrar todas as minhas partes. Eu já tive vergonha do lugar que eu vim. Agora eu não tenho mais e também não me culpo. Eu sei que agora mais consciente eu não me colocaria novamente enquanto alma, enquanto criança para passar pelas coisas que eu passei. Justamente porque eu vim, né? Para que outras pessoas não passassem. Mas eu não me colocaria novamente num lugar como esse, sabe? Foi de muito sofrimento, muitas dores, muitos traumas realmente. E aí só depois que eu levei pra terapia que ela me trouxe essa palavra trauma, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente leva as coisas como, eu passei por isso, é uma experiência. E não, gente, as coisas são muito sérias e muitas coisas não é realmente para as pessoas passarem por isso, sabe? E aí depois de todo esse contexto, a espiritualidade vem e fala, fale.
fale sobre isso. Se você já está se sentindo bem dentro de você, traga para outras pessoas. Que é o que é? Integrar tudo. Às vezes a gente fica com vergonha de ter passado por algo, ter falado, né, passado por algo, porque a gente não sabe como que as pessoas vão receber, mas às vezes as pessoas passaram por coisas muito parecidas e elas só precisam ouvir, se sentir acolhidas, né? Elas verem que elas não estão sozinhas nisso, ou às vezes também elas verem que a vida dela não é tão ruim assim, porque outras pessoas já passaram por coisas muito piores, mas não no lugar de competição, num lugar de empatia mesmo, num lugar de você aprender, você valorizar a vida que você tem. Então eu valorizo muito, dou muito valor na vida que eu tenho hoje, porque eu sei que eu já estive num cenário muito insalubre. Eu falo insalubre essa palavra porque era insalubre mesmo, assim. Então, integrar partes da nossa jornada é o que nos faz forte, é o que nos faz inteiro. E não só, né, só isso aqui que faz parte da minha vida. Então, tudo isso me trouxe também, porque era um momento que eu estava lidando, trabalhando a questão da raiva dentro de mim. Né, que eu sou muito revolucionária, eu sou Áries também, mas eu tenho uma alma muito revolucionária, eu sou bruxa, então eu sou desprogramação da ignorância, sou a própria natureza e fúria. Eu sou calmaria? Sim, mas eu também tenho a força da fúria da natureza, né? E a gente usar a raiva de uma forma sublime, assim, sabe? Ela guia a gente para muitas coisas, ela faz coisas extraordinárias na vida da gente. E um dos exemplos foi esse, porque eu sentia muita raiva de muitas coisas impostas no sistema, e a partir daí eu consegui olhar que a raiva que eu sentia também não era só minha. Era uma pessoa que eu estava carregando por 17 anos, que era uma pessoa que morreu super jovem e queria viver coisas da vida, e por ela não conseguir, ela sentia muita raiva. Ela tá errada? Não, ela não tá errada, gente. Uma pessoa que morreu com 14 anos, 16, sei lá, não era pra isso ter acontecido, sabe? Mas tem muitas coisas que fogem do nosso controle, são realmente o mistério da vida. Então eu levei 17 anos para olhar para esse trauma, ao mesmo tempo que eu carreguei uma raiva por 17 anos, ao mesmo tempo que eu ignorei de olhar para algo que não era para eu ter passado quando criança com 17 anos, e ao mesmo tempo que isso me lapidou e me mostrou que eu já faço isso com outras pessoas agora conscientemente, que é trazer a consciência delas para o corpo delas. Naquele momento eu não consegui, pelo contexto, pela negligência policial, por tudo que tinha acontecido, eu não consegui fazer isso. Então, de certa forma, eu também via que eu tinha errado com ele, só que eu não tinha parado para pensar que eu pensava assim, era o meu subconsciente que pensava que eu não fiz o que era para eu fazer. Entende a complexidade que a gente falar, a gente processar as coisas? Então agora eu consigo entender e perceber, né, que isso quer dizer várias coisas. Eu levei um encosto por 17 anos comigo. Não consegui ver tudo, porque eu gosto de ver, né? Eu sou do babado de ver, de observar, da clarividência, do Arcanjo Miguel, eu gosto de ver. E eu não vi. Gente, como que eu não vi, não percebi? Porque às vezes que isso vinha à tona, eu ignorava, sabe? Então a importância da gente falar, da gente processar, da gente trazer à tona e principalmente, né, integrar todas as nossas verdades. Não quer dizer que você vai abrir tudo para todo mundo, mas depois que estiver bem dentro de você, você se dar bem com isso, com a realidade que você vive, né? Vem essas nuances, né? De você ser menos ingrato, agradecer o momento que você tá, porque provavelmente você saiu de outro lugar, né? Da minha história é isso. Então eu não tenho vergonha de nada assim que aconteceu na minha vida, na minha história. Estou super tranquila em relação a isso. E justamente por isso que eu venho falar, porque agora eu posso falar com propriedade, com verdade, que eu vivi isso, que eu estive nesses cenários, nesses lugares, e agora eu não estou mais. Então, também é uma defesa do lugar que eu vim, sabe? Como eu falei, sou muito revolucionária, eu sou revoltada mesmo, eu vou pra rua mesmo, e quando eu tenho uma causa eu vou lá e eu defendo mesmo, porque eu sou a pessoa. Eu não preciso pegar a causa de outra pessoa, né? Mas eu sou a pessoa que... Gente, eu sou uma mulher preta, periférica, sou a natureza que as pessoas ficam matando aí depois. Ai, tá muito calor. Ai, pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar nesse contexto aqui agora. Mas às vezes o que, né, falta ali na pessoa é ela ter essa consciência de que ela tem um privilégio que outras pessoas não têm. Quer dizer que ela não vai usufruir a vida dela? Não. Não quer dizer isso, gente. Quer dizer que você tem algo que outras pessoas não têm. Então, ao invés de você ficar chorando de barriga cheia, você pode, no mínimo, ser grato pela sua vida e fazer a diferença com a sua vida. Aí, se você quiser ser mais brabo na experiência, aí você vai
ajudar mais pessoas, fazer mais pelo mundo além do seu próprio mundo, né? E se você quiser defender alguma causa, você vai lá, mas com verdade, né? Você vai com verdade no teu coração e você vai lá e defende algo. Porque no fim a gente é tudo a mesma coisa, né? Então você achar que só o outro tem que lutar pelo negócio lá, só porque ele passa e você não, isso é um egoísmo do caralho, é um desperdício de consciência. Eu já chamo isso de burrice também, porque você tem uma inteligência, um coração cheio de amor, energia boa para fazer coisas boas. Você vem aqui, não sabe aproveitar a experiência, não sabe melhorar a experiência de outras pessoas, isso para mim é burrice, né? Mas enfim, cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua experiência, né? E hoje eu vim aqui, né, com o meu direito de fala, de dividir isso muito íntimo, assim, né? Até porque não envolve só a mim, né? Envolvia também outra pessoa, por isso que eu também nunca fiquei falando para outras pessoas, né? O que aconteceu. Mas tudo é um momento de clareza, né? Principalmente dentro do despertar. E como comunicadora, esse também é um dos meus chamados de trazer à tona para poder falar também, para vocês poderem conhecer um pouco mais da minha história, né? Que sim, a gente vive várias realidades ao mesmo tempo e muitas das realidades a gente acessa realmente aqui no mundo físico, e esse foi né, além dos mundos espirituais insalubres que eu estava naquele momento, naquele período da minha infância, eu também estava fisicamente nesse tipo de lugar, né? Então é muito interessante a gente se abrir para nos ver de outra forma e integrar toda a nossa verdade, seja ela, né, meio obscura, e seja ela como for, mas ela é um dos pilares da nossa liberdade. Então, enquanto a gente não olhar com acolhimento, com sensibilidade, com responsabilidade, né, para cada coisa que a gente passou, assim, a gente não consegue se libertar. E a gente está aqui para se libertar, né? Então, viva o Arcanjo Miguel e maravilhoso, que ele mostra as coisas para mim sempre na hora certa, assim, eu fico chocada, passada, mas apesar de todos os lugares que eu tive, assim, eu sempre senti uma proteção muito forte. Eu sei que eu sou uma pessoa muito protegida, muito iluminada, assim, e isso é um desafio, né? É um desafio, porque até você entender isso, você vai passar por muitas coisas, né? Muitos desafios ali, muitos cara a cara com o perigo, de certa forma, para você entender e aceitar essa proteção realmente. E é isso. Feliz aí por quem ouviu. Se vocês também têm um relato mais babadeiro, assim, também pode contar aí. Que você fala, gente, realmente uma criança não deveria ter passado por isso. Um ser humano não deveria ter passado por isso. Ou, né, porque a galera fala, ai meu Deus, a minha vida é maravilhosa. Eu nunca tinha parado pra pensar, né? Olha só, a gente passou por isso, nem imaginava. Então, a gente vai partilhando histórias e nisso a gente cresce muito, né? Então, gratidão aí por quem ouviu até aqui. Cuidem muito bem da sua saúde mental, cuide muito bem da sua espiritualidade e principalmente acenda com frequência a vela pro seu anjo da guarda, agradecendo a proteção. Porque se com o nosso anjo da guarda a gente já toma no cu, já passa pelos babados todos, imagine sem, gente, pelo amor de Deus, nosso anjo da guarda merece um prêmio ao mesmo tempo que é a espiritualidade que coloca a gente nesses cenários, né? Então é o Ouroboro, né? O Ouroboro, o Yin Yang, né? É o babado, gente, é a luz e a sombra caminhando sempre juntos aí. Mas que essa revolta, né, esse fogo interno a gente sinta realmente para fazer o que precisa ser feito e não para guerrear uns com os outros. Belezinha? Então, axé, Deus abençoe, laroyê, saravá, salve as nossas forças, arro. Beijo, beijo, beijo.